Eu sei que eu tô devendo esse vídeo aqui já e era para ter feito algumas semanas atrás, mas antes tarde do que nunca, KZ, Clinical ou ZX Pro ou CRN. Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui nesse canal. Se você não está inscrito, se inscreva aqui que vai me ajudar demais a fazer esse canal crescer. Tô deixando o link aqui, é um link lá do AliExpress, sempre quando compro através desse link. Eu recebo uma comissão que é do AliExpress, não é da loja, mas é bem pequenininha assim, mas me ajuda a trazer fones, assim como esse aqui que eu recebi com 0% de desconto, ok? Então me ajuda demais, ok? Quem fala aí que alguém que falou esse dia passado aí que a KZ me paga, até agora não recebi nenhum fone grátis deles. Tenho aqui o ZX Pro, que também é chamado de CRN, que é um fone que foi afinado por aquele youtuber famoso que inclusive ele acabou perdendo o canal dele. Teve o Bad Guy também, que acabou perdendo essa semana. Eu também. Mas, graças a Deus, consegui recuperar. Obviamente, vocês estão vendo aqui o vídeo. Mas ele abriu um novo canal que se chama Clinical Mas. Estou deixando aqui na descrição o canal dele, também no título. Assim você consegue entrar lá e, pô, quem sou eu para dar uma força? Mas talvez você não conhece ele. É um dos mais respeitados audiófilos que tem aí no YouTube. Falando aqui sobre a apresentação do fone, ele é basicamente igual, muda o fone em si, né? O desenho dele é bem diferente. E no caso dele aqui vem, né, com a logo do Clinical no fone. Isso acaba ficando bem legal. Legal também, né? No caso a KZ, agora ela acabou de fazer também com o DQ6S, né? Que foi reafinado pelo Bad Guy, né? O havaiano. Porém esse aqui foi o primeiro em que eles começaram a trabalhar ali. Foi meio complicado o negócio ali, porque saiu o ZX, dali umas 3 semanas saiu como ZX Pro, né, como se fosse outro fone, e ali uma semana já saiu, o ZX Pro vai se chamar CRN. E aí uma semana depois, né, que saiu o ZX Pro, já saiu a informação que esse fone foi afinado por ele e que os novos fones que fossem sair ali, já ia aparecer o nome dele na caixinha, como tá aqui, e também com a logo ali no fone. Então aqui já diz KZ por Clinical CRN. E dando as minhas desculpas aqui, por que eu não fiz esse aqui antes? Eu acabei testando ele, só que na mesma época que eu recebi ele, eu estava no Brasil, eu estava ouvindo o T-Audio Legacy 3, o TRI, o Meteor, o T-Force One Lee, o KB Aurora Spring 2, o C-Audio Yumi. Então, cara, quando eu ouvi, falei, complicado. Além do mais que eu tenho o ZX normal aqui em casa. Eu falei, então, vou esperar, quando eu chegar lá, eu ouço. E aí eu cheguei aqui, tinha outros fones que já estavam me esperando, como no caso o Moondrop Kato, que já estava esperando há alguns dias, e outros fones eu acabei deixando ele. Aí eu falei, beleza, vou ouvir, entender a proposta e aí sim fazer o vídeo. Não vou abrir aqui e sair falando qualquer coisa, porque é um fone que traz algo novo da KZ. Então a gente tem que parar, entender qual é a proposta e aí sim fazer um vídeo. E aí quando eu ouvi ele, depois eu fui testar o ZX normal também, eu senti duas coisas. Uma diferença ali nos graves e também nos agudos. Mas mostrando aqui o gráfico para vocês, que até foi feito pelo próprio Clinical, em que ali você vê que o CRN tem um pouquinho mais de subgrave, tem um pouco bem mais, né? Só que ele é um pouco mais enxuto nos graves, e aí tem algumas que outras correções nos agudos também. Você pode ver ali que acima dos 8K ele tem bem mais informação que o CRN. Então o ZX Pro ele é um pouco mais linear. E aí também muitas pessoas falam, pô, por que o cara não fez um fone totalmente diferente? Eu acho que ele entendeu. Fala, pô, tô fazendo um fone para KZ. A KZ ela tem uma identidade. Então eu tenho que trabalhar nisso, melhorar, passar, né, da maneira que eu quero. Porém, eu não vou chegar lá e ditar a regra na marca dos outros, né? Estou fazendo um fone que eles querem que eu faça, mas eu também tenho que manter a identidade da empresa, porque se chama KZ, então ela vai manter essa sonoridade. Então, por isso que você tem algumas aí outras alterações ali, porém segue naquele mesmo ritmo. E o que acontece é o seguinte, não comparando, mas comparando com o ZX normal, que essa gordurinha a mais ali, né, aqueles 5 decibéis que ele tem no subgrave, ele faz o fone, ele te dá uma maior presença, você não ouve o volume, mas você tem a sensação que tá tudo ficando um pouco mais grande ali na música. Ele não interfere, mas passa essa sensação. Esses graves um pouco mais abaixado,
ele faz com que os graves ali sejam um pouco mais limpo, então ele vai te dar um pouco mais de informação, vai te liberar espaço para os médios e para os agudos. A mesma coisa, o computador que está cheio, você tira uns arquivos ali para poder dar espaço para outros. Então, basicamente isso. Os médios não tem muita diferença, mas no geral você não vai ter muita diferença nos médios. Até no próprio gráfico você pode ver ali que eles vão muito próximos. No caso dos agudos, primeiro, que já ambos os fones, né, no próprio ZX mesmo, eu já falei lá na review, que já era uma evolução da KZ nos agudos, onde ela estava acertando a mão, principalmente nesses médios agudos. Porém, quando eu ouvi o CRN, eu anotei, né? Quando eu vou ouvindo, eu vou anotando algumas coisas, depois normalmente eu paro, organizo elas e crio a historinha pro vídeo, né? Mas isso lá no Brasil, eu anotei duas frases que era o seguinte: as caixas ficam artificiais, e o prato de condução, né, ele fica muito ardido. São essas duas frases. Aí quando eu cheguei aqui, falei, deixa eu ver o que eu tinha escrito aqui, só tinha essas duas frases e eu fui escrever do zero. E isso foi o que eu senti no CRN. Ele tem uma frequência aguda ali, legal, mas tem alguns pontos que acaba incomodando. Principalmente uma música que chama Uptown Girl, do Billy Joy. Ela fica super sibilante, que acaba sendo incômodo. Você tem que trocar de música, porque não é aquele super agudo, ok? É aquele médios, entre um pouco mais acima dos médios agudos ali. E eu achei isso que a mim me incomodou demais essa música. E aí depois teve uma própria publicação do próprio Clinical, né, que ele subiu, acho que foi no Reddit, que ele passou algumas correções. Eu não sei, porque isso já não veio com o fone, porque a gente sabe que é a KZ, né, ela lança um modelo, daqui a pouco lança outro e talvez, né, ele afinou esse fone e no momento de fazer o fone a concha acústica mudou alguma coisa, acabou mudando um pouco essa sonoridade. Por quê? Você lança o fone e depois você manda e fala, não, opa, peraí, eu lancei esse fone, mas corrige isso daqui. Mas tudo bem. E o que ele falou, tô deixando aqui na tela para vocês, até deu duas opções. Uma delas, né, que ali nos 8.000 Hz, você baixa 5 decibéis. E no caso 12.000 Hz, você acaba aumentando esse decibéis em 10, né? Então você aumenta um pouquinho mais ali. E ele também colocou, se você quer um pouquinho mais de grave ali, né, o extra punch, e em 150 Hz você aumenta 5 dB. Então, isso aí que ele deu como se fosse uma correção que eu acho até interessante. E aí quando eu fiz essas alterações assim, deu aquela mudada no fone, essa parte mais ardida acabou saindo e ele acabou entregando um pouco mais nessas frequências agudas, porque eu senti que o Zex ele tinha um pouquinho mais, né, desses super agudos que aqui não tinha. Então ele deu aquela equilibrada bem legal. E se você analisar no gráfico, se você vê que na parte que ele pediu para baixar nos 8K é realmente ali onde que dá aquele pico e depois ali próximo a 12 dBs onde que está a parte mais baixa. Então essa alteração aí é para você equilibrar um pouco mais o fone. Mas algo bem importante aqui, ele pediu algumas alterações específicas. Então quando você for mudar, não pegue, ou até mesmo, por exemplo, o Wavelet, provavelmente daqui a um dia já vai sair aí aquela atualização que a galera faz, que você só coloca o nome e ele puxa, mas tenta buscar equalizadores que tenham várias bandas, porque se você pega um equalizador aí que tem 5 bandas, 10 bandas, então esse 8K, quando ele fala 8K ali, ele tá pegando desde o 5 ou 5, 6, vai até 10. Então quando você baixa, você não tá baixando 8.000, você tá fazendo um vale. Mesma coisa lá mais para cima, ainda bem mais, porque alguns que só tem 10 ou 16. Então quando você for fazer, eu procurei um aqui e achei um que se chama Spot EQ31. Que ele tem 31 bandas, então obviamente você pode pegar um pouco mais específico ali nos 8K e também nos 12K, você consegue mostrar. Até estou mostrando um print aqui que eu fiz no meu e deu bastante certo. Mas o que eu já tinha, que eu usava aqui de vez em quando, que é do Wavelet, tem um outro ali que eu esqueci o nome, não, porque ele tem menos bandas e acaba ficando um pouco meio complicado. E dando uma conclusão aqui, e eu também vou deixar aqui na descrição, é uma informação lá do site da Clinical, onde ele fala um pouco mais o que seria o CRN, e muitas pessoas perguntam, é o melhor fone da KZ? Não é o melhor? Ele falou, não, é um fone que eu fiz, se eu fiz eu não vou falar que é o melhor, porque seria um pouco de exagero da minha parte. Então, se você entende um pouco de inglês, tem várias informações que ele coloca lá, bem interessante sobre o fone. Uma coisa que
também gerou muitas críticas das pessoas. Fala, poxa, um cara famoso pegou um fone que ele acabou não sendo legal. A gente tem que entender, a gente tá pegando um fone aqui que vale seus 150 reais, né? Tá ali por volta de 30 dólares. Então tem muita gente que foi com muita sede no pote e fala, poxa, agora sim a KZ fez um fone de 30 dólares que tem uma sonoridade tão boa quanto o fone que ele afinou da C-Audio Midnight, que vale seus 300 dólares. Não, não é bem assim. Você tem uma certa limitação da qualidade mesmo do produto, né? Então você tem que ir com a expectativa correta, ok? Se você for com aquela expectativa alta pensando que vai ser outro mundo, não é. Por exemplo, os graves não são aqueles graves super detalhados, a mesma coisa que os médios, também que os agudos. Você tem uma limitação física. É a mesma coisa, você pega um carro, ok? Você pega um carro 1.0 e você tem que fazer uma determinada curva ali. Você está indo de cidade A para cidade B. Você tem aquela curva, não, aquela curva eu vou passar em 60 porque é um carro um pouco mais limitado. Agora você tá com um carro que nem sei, porque eu sou ruim de nome de carro, principalmente do Brasil, que eu vou lá e acabo nem vendo. Mas assim, você pega lá, não sei, um Ford Fusion. Ele já tem uma estabilidade maior. Então aquela curva você não vai passar em 60, você pode passar em 70, 80, porque ele tem uma estabilidade melhor. Então, o que acontece? As pessoas acabam vindo nesse fone aqui com aquela expectativa muito grande e tem uns que acabam decepcionando, porque eu vi, né? E por isso que eu até esperei um pouco para fazer esse review, porque eu vi muitas pessoas se decepcionando com isso. Então é isso aí, ó. Tenha em mente que é um fone de 30 dólares. Poderia ter sido melhor? Não sei, vamos ver. Tá saindo aí o DQ6S, que também foi um fone afinado por um youtuber, pra gente ver qual a sonoridade. Ficou legal? Sim, ficou interessante. Melhorou em relação ao ZEX? Talvez sim, ele ficou um fone um pouco mais linear, talvez seja o fone mais linear da KZ. Repito novamente, expectativa no lugar correto. E se você colocar ali a sua expectativa no lugar correto, aí sim, se você ouviu o fone e gostou, legal. Se ouviu e não gostou, pensa nisso e vai lá e ouve de novo, aí você vai entender, beleza? Milagres às vezes acontece, mas nem sempre. Essa foi a minha visão sobre esse fone, por isso que no momento eu não gostei, ok? Sendo bem sincero, quando eu ouvi, claro, eu tava ouvindo com fones, como eu falei no início, fones bem mais caros que tem uma sonoridade e uma qualidade bem maior. Então eu falei, peraí, vou sentar, ouvir junto com o ZEX. E aí fiz junto com ele, e aí entendendo um pouco, li ali o que ele falou sobre o fone, falei, opa, é dessa maneira. Então sim, se é dessa maneira, sim, é um fone muito interessante, muito legal, muito bom e que vale a pena seu preço, com certeza, ok? Mas não vamos esperar coisas de outro mundo, porque na verdade não existe, beleza? É isso aí, espero você no próximo vídeo. Até mais, tchau, tchau.